Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que já está comigo em mais um Shalom Cast. Hoje estamos entrevistando uma pessoa de Deus, um homem que carrega Deus, que transborda Deus por onde passa, pregador, pastor, pai de família e está sempre visitando a América, mora no Brasil e para nós é uma alegria receber ele. E ele está com seu último livro agora, recém-lançado, lançou aqui nos Estados Unidos. E eu já quero te falar, olha, o Shalom Cast já está no ar. Não sai daí, compartilha. Se você não inscreveu no canal, inscreva no canal, ative as notificações. Eu tenho certeza que o bate-papo hoje vai te edificar muito. Pega aí papel, caneta, avisa geral que o nosso Shalom Cast já está no ar e começa agora. Hoje eu tenho a alegria de receber nada mais, nada menos do que o pastor Lucas Mantovan. Pastor Lucas, bom dia, paz do Senhor Jesus. Pastor Carlos Maia, bom dia, que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. Amém. Me sinto privilegiado. Amém. E que manhã maravilhosa vamos ter aqui. Amém. De comunhão assentado à mesa. Amém. Não, e eu falei a paz do Senhor, e hoje tem que falar. Tem que falar a paz do Senhor. Tá mudando muito rápido as coisas, né, pastor Lucas? Hoje é. Sim. E aí, tchau. Paz. Tá mudando as coisas, né, pastor Lucas? Sim, anda tendo essa pequena mudança, mas o importante é receber o cumprimento e Deus Amém. seja louvado. Pastor Lucas, livro novinho, quentinho, acabou de sair do forno. Olha que eu pedi para fechar aqui, olha aí, ó. O livro que o pastor Lucas acabou de lançar, Fortalecidos, 30 dias para fortalecer sua fé em tempos difíceis. O que esse livro aqui fala? Qual que é? Faz uma sinopse dele, pastor Lucas, desse livro aqui para nós. O que ele fala? Sobre o quê? Meu amigo, eu estava em dúvida em lançar esse livro e um outro livro. Eu acabei de escrever sobre depressão ministerial, né? A depressão do sacerdote, a depressão do levita e a depressão do profeta. Meu Deus. Pessoas que às vezes estão depressivas, mas estão exercendo suas atividades. Forte. Por exemplo, Zacarias, ele era avançado em idade, Zacarias, ele era sacerdote, mas eles não tinham filhos. Uhum. Mas aquela pequena depressão ministerial fez com que ele continuasse exercendo a sua atividade. E o que gera o milagre é eu nunca sair do lugar que Deus me colocou e continuar exercendo a minha atividade. Aí, de repente, do nada, em uma madrugada, veio esse devocional, onde eu não lancei o Depressão Ministerial, onde eu lancei esse devocional quando a alma ela está cansada, que Deus fortalece, quando a esperança enfraquece e o Senhor renova. São 30 devocionais que estão incríveis e todos baseados dentro da palavra de Deus. Se a pessoa chamar no seu Instagram, ela consegue no Brasil adquirir esse livro? Sim, e pode colocar na tela aí, por favor, o Instagram do pastor. É gratuito para qualquer localidade do Brasil, em todo o território nacional, o envio. Muito bom. Né? Você me chama lá, pastor Lucas Mantovan Oficial, vai estar aqui embaixo na legenda. Vai estar na legenda. E eu terei a alegria de mandar no conforto do seu lar, da sua casa. Maravilha, muito bom. Pastor, para a gente começar, já começando, você falou sobre depressão. O senhor acredita que a depressão ela pode pegar um líder ministerial, pastoral, um pastor, alguém que está na frente? Porque às vezes a pessoa está na frente, mas ele não pode falar que está doente, que está ruim. Porque a imagem que passa para quem está embaixo geralmente é de um super-homem, de uma Mulher Maravilha. Eu acho que às vezes o problema está aí, né, de querer mostrar uma figura de um super-homem, quando na verdade está mais frágil do que uma criança, né? Meu amigo, eu acredito sim. E quantos obreiros, pastores que estão exercendo as suas atividades, mas estão depressivos. E a depressão, eu não levo ela para o lado espiritual, falando que a depressão ela é do diabo. Tudo bem que o diabo, no decorrer do caminho, ele pode usar desse momento de debilidade da pessoa e querer jogar uma coisa, jogar outra coisa. Mas a depressão, ela existe, ela está no nosso meio
E principalmente, tratando-se dos pastores, é algo que não é fácil. Por exemplo, o pastor Carlos Maia, de manhã cedo, está fazendo um casamento na beira da praia. À tarde, está fazendo um culto fúnebre, olhando ali para um caixão branco. Meu E à Deus. noite, está apresentando uma criança na igreja que acabou de nascer. Então, são muitos choques térmicos. E sem falar também, tem a vida pessoal, tem a vida familiar, tem a vida ministerial. Então, a depressão ela é um acúmulo de muitas coisas vividas, passadas e assim sucessivamente. Muito bom, hein, pastor Lucas? Pastor Lucas, hoje nós vivemos uma época muito conturbada, e ao mesmo tempo que gera dúvida em muitos cristãos no meio da igreja, por conta de saber o que é movimento e o que é avivamento. Muitas pessoas confundem o que é movimento e o que é avivamento. O que é? Os dois são iguais ou são coisas diferentes? Pastor, na minha visão, são duas coisas completamente diferentes. Certo. O movimento ele vem através de uma retórica muito boa. Então, eu posso agora criar um movimento aqui. O senhor quer que eu crie um movimento aqui? Fica à vontade. Posso Pode criar ficar à um vontade. movimento? Então, eu posso olhar para alguém e falar... Agora, nesse momento, a palavra vai manifestar e tá pegando, e pega, e vem agora. Olha lá, já começou. Isso é uma retórica. Muda tudo, né? Muda tudo. Muda Agora, o verdadeiro movimento, o verdadeiro manifestar, é aquele manifestar da palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra, ela muda, e a palavra, por si só, ela gera um movimento dentro do homem, no coração do homem, na família do homem, no ministério do homem. A palavra por si só, ela coloca o homem no lugar que o homem deveria estar e no lugar que o homem ele precisa estar. Então, algumas igrejas hoje na América tem muito disso, no Brasil tem muito também, que fica promovendo eventos para atrair o público, para trazer o povo. Você acha que isso é seguro para a igreja? Pastor, isso na verdade começa com um pequeno machucado que futuramente vai virar um câncer, né? Vão ser pessoas psicologicamente abaladas lá na frente, sem um preparo. Então a preparação ela vem do pastor. As ovelhas elas são praticamente a cara do pastor e o pastor tem que ser a cara das ovelhas. Movimento ele nunca foi bom. Movimento secular, mas o movimento da palavra de Deus, ontem mesmo no culto, pessoas chorando, pessoas se emocionando, famílias sendo impactadas pela palavra de Deus. Então, o movimento que ele é gerado pela palavra, através da palavra, é um movimento saudável. Uau, muito bom, hein, pastor Lucas? Você que prega muito, que roda muito o Brasil, a América, a Europa, dá para perceber que está tendo muito movimento sem Bíblia, tem muita gente, muito entretenimento sem presença, dá para perceber? Pastor, é triste às vezes a gente se deparar até com pregadores que eles conseguem pregar a mesma mensagem o ano inteiro. Né? É verdade, né? O ano inteiro falando sobre o cego de Jericó, o ano inteiro falando da mulher de fluxo de sangue, sendo que a Bíblia é um livro completo, né? Então, hoje em dia, os nossos obreiros eles estão precisando de uma capacitação, não só uma capacitação de um professor dando aula, mas eles mesmos entender o fato que eles são obreiros e que a leitura da Bíblia é necessária. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia. Tanto é que os grandes pregadores, Gesiel Nunes Gomes, Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues, Takayama, Idecásio Takayama e tantos outros são pregadores, né? O saudoso Luiz Antônio, são pregadores que liam Bíblia. Né? Ler a Bíblia faz a diferença. Deus diz para Josué, medita nessa palavra dia e noite para que seja mal ou bem-sucedido? Bem-sucedido. Então acho que a resposta está ali, né, pastor Lucas? Quer ser bem-sucedido?
medita na palavra. Não está tão longe a resposta. Não. Mas tem um negócio que às vezes eu fico pensando que é paradoxal e confrontante. As pessoas falam que ler Bíblia e oração gera milagre. E eu acredito que gera sensibilidade, intimidade. Quanto mais intimidade tem com Deus, mais fácil fica para nós. Só que os cultos de leitura ou de ensino e culto de oração são os cultos que têm menos pessoas na igreja. As pessoas quase não querem esses cultos. Agora, se tem um culto que tem alguém famoso, um cantor famoso, um pregador famoso, se tem um entretenimento, se está promovendo alguma coisa, comida principalmente, lota que tem que colocar cadeira. Ao mesmo tempo, eu percebo que essa geração ela precisa voltar à prática da oração e do jejum. E da leitura, né? Oração, jejum e leitura. Porque senão, eu penso, pastor Lucas, que hoje a gente tem muita gente doente no meio da igreja. Quando eu falo doente, não é físico, é espiritual, por conta disso. Porque está no hospital, ele está vendo o médico, mas ele não quer receita, não quer se medicar. Se um doente entra na recepção de um hospital e ele não é atendido pelo médico, ele fica no ambiente de cura, mas ele não é curado. E muitas pessoas, às vezes, eles não querem pagar esse preço, vou usar esse termo, pagar preço, ou fazer o que é devido, né? Que é a leitura da Bíblia, que vai trazer conhecimento, né, pastor Lucas? Sim. Tem muita gente hoje que corre do testemunho de Jeová no domingo porque não conhece a Bíblia. Sim, sim. Né? Concorda comigo? Sim. E ressaltando, esses cultos que o senhor acabou de dizer são os melhores cultos. Ouvir o seu pastor falando, aprender com o seu pastor. Isso às vezes, para alguém é algo assim, eu vou lá, vou ouvir o meu pastor, mas quando você ouve o seu pastor, você está ouvindo a pessoa que o Senhor colocou ali para tomar conta daquela igreja, para cuidar daquele povo. E pode ter certeza, aquela meia dúzia que vem são aquela meia dúzia saudável, estruturada, não vai aí em ventos doutrinários, né? Pastor Lucas, você falou uma coisa, eu me lembrei outra coisa aqui, ó. E eu vou falar até para quem está em casa. Valorize o pastor da sua igreja, o pastor que ora por você, que levanta de madrugada, que jejuma, o pastor que ensina, que prepara. Às vezes o pastor tira o dia para preparar o sermão, faz o jejum no dia. Aí o pastor vem e prega o cego de Jericó no ensino. As pessoas ouvem normal. Aí vem um pregador de fora, prega a mesma palavra, talvez num formato mais avivado, como você disse aqui. Aí uma retórica boa, as pessoas falam, uau, que palavra! Mas aquela mesma palavra foi pregada dias antes pelo pastor local. E a pessoa não está valorizando. Por isso que, às vezes, a ótica de quem está embaixo, olhando para cá, ou do membro, do liderado, ela não é tão boa com o líder, porque não tem esse olhar de valorização, né, de quem está ali cuidando, orando, levantando, abraçando, e desvaloriza o pastor local. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas lá no Brasil, de pessoas cruzar os braços e falar, eu não vou fazer mais nada nessa igreja, não. Eu dava um nó na minha cabeça. Eu era evangelista na época, mas eu lembro de situação como essa, a pessoa dizia, não vou fazer mais nada aqui não, eu quero ver o que o pastor vai fazer. Então você percebe que é uma visão antiga, arcaica, é uma visão de retaliação, uma visão de facção. Facção que faz isso, um lutar contra o outro, quem está perto. E quem perde é o membro e a obra, porque a obra para de crescer, né, pastor? O reino de Deus para. O reino para de crescer, né? Quando eu honro o meu pastor, eu estou honrando a Deus. Amém. Porque eu sei que foi o Senhor que deu pastores à igreja. Não a igreja deu a si mesmo pastores, mas Deus deu pastores à igreja, né? E voltando ao assunto, a retórica, pastor Maia, ela é completamente da unção. São coisas diferentes uma das outras. Então, a retórica, hoje, existem pessoas que estão vivendo de retórica, mas são pessoas depressivas, vidas vazias, né? E o senhor agora está com um curso aí que eu estou sabendo que está sendo aí algo tremendo, né? E dentro do nosso assunto, qual a maior dificuldade, agora a pergunta que vai para o senhor, que o senhor está tendo a respeito de avivamento, a respeito de retórica, a respeito de palavra, qual é o maior desafio já encontrado dentro desse curso?
Muito obrigado pela pergunta, pastor Lucas, e uma pergunta muito boa. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 23, no versículo 7, que assim como você pensa, assim você será. Assim como eu penso, assim eu vou ser. Um dos maiores desafios que eu vejo hoje, depois que eu comecei esse treinamento, é a mudança de mente. Assim como eu penso, assim vai ser. Muitas pessoas hoje, liderados e líderes, eles trazem na bagagem ainda crenças limitantes, traumas do passado, vícios de igrejas do passado, situações do passado, e são resistentes à mudança. Nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Só que é essa pessoa que não vai crescer. E geralmente essa pessoa, quando ela é resistente à mudança, para quem está crescendo em volta dela, ela dá trabalho, ela vai ser peso, ela não vai ser leve. A gente tem que ser leve. Tem gente que é chato, que é chata. Tem gente que você está perto dele, ele é chato, ele ou ela. Você está fazendo um trabalho para desenvolver a igreja, não, eu não concordo. Não, vamos fazer um negócio ali, não, eu não acho que não é assim. Ele é o contra, ele é a esquerda do negócio. Sabe, parece que é uma pessoa que ele não faz nada, desvaloriza quem está fazendo e puxa para trás quem já está na frente. É o desafio do seu ministério. É o desafio do ministério, porque eu penso que o desafio para o líder é pegar pessoas como essa e aplicar Cristo na vida delas, o Espírito Santo na vida delas, mas com direção. Eu estava orando por uma certa feita, uma pessoa aqui na igreja, pastor Lucas, e orando e eu ligava para ele, chamando ele, ligava, chamava ele. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim assim, ó, para de querer fazer o que eu faço. Você está querendo mudar uma pessoa que não teve encontro comigo. Então, um dos maiores desafios do líder, que eu penso também, é querer mudar pessoas que ainda não teve encontro com Jesus. Hoje nós temos muitas pessoas nas igrejas, eu não falo aqui, mas de modo geral, são frequentadores, mas não são discípulos. Então, o frequentador, ele vem, mas ele não decide, ele vem, mas ele não envolve, ele vem, porque para ele é só um ambiente gostoso para ouvir uma palavra boa. O discípulo segue, o discípulo, ele quer viver a vida de Cristo na terra, que a Bíblia manda ele viver, pegar a cruz, seguir a Cristo, deixar os pecados, arrepender. Então, eu penso que o desafio do líder é identificar quem são essas pessoas, quem são os discípulos de Cristo que querem fazer a obra e quem são só os frequentadores. Se não, pastor Lucas, essas pessoas desgastam a nossa emocional, como você falou no início aqui da depressão, desgastam a nossa emocional, tira a nossa potência, a gente para de dar um gás em quem está fazendo para ficar preocupado com quem não está fazendo. E é uma armadilha espiritual maligna para atrapalhar o crescimento da igreja. Uau, é um dos pontos, né? Pessoas que gostam de ouvir a palavra, gostam até mesmo do ambiente, mas têm dificuldade de se entregar ao ambiente. Eu tenho um pensamento, pastor Lucas, que a gente tem que pregar a Bíblia, e bom, como você falou aqui sobre a Bíblia, a gente tem que pregar a Bíblia. Quando fala pregar a Bíblia, gente, não é bater, não é porque a igreja é dura, não. A Bíblia, ela é o manual de fé para tudo, para o empresário, para o pobre, para o rico, para o ateu, para o católico, para tudo que a pessoa quer, está na Bíblia. E qual que é o maior desafio que eu vejo hoje? Nós não podemos ter uma igreja de clientes, temos que ter uma igreja de membros. Uau. Uma igreja de clientes, o cliente paga, mas ele exige. O cliente não gera compromisso com a marca. O cliente, ele bate no balcão e ele grita o que ele quer. O cliente, ele exige o produto porque ele está pagando. E uma fatia dessa geração de hoje é uma fatia de geração de clientes. Que eles vêm para a igreja, mas se a palavra é dura, eles reclamam. Se não tem evento do jeito que eles querem, reclamam. Só falta pedir desconto no dízimo e só falta pedir ajuda ou brinde na saída. Então, essa geração nossa, uma fatia, não toda a geração, mas uma fatia dessa geração nossa, é uma geração que, se não tomar cuidado, daqui 5 ou 10 anos, se Jesus não voltar, é uma geração que não vai estar pregando mais Cristo da Bíblia, vai estar pregando o que o Evangelho pode dar na terra. Então, tem muitas pessoas pedindo para Jesus demorar a voltar. Está pedindo que o arrebatamento da igreja não seja logo, porque, segundo a teologia moderna mal aplicada, se Jesus voltar logo, ele não compra o carro dele, ele não compra a casa dele. Não se realiza. Ele não se realiza. Então ele está mais preocupado na realização da terra do que viver uma vida completa na presença de Deus, né, pastor? Eu creio que vai chegar dias onde vão parar de pregar a respeito de Jesus e vão começar a falar de Genésio, né? Então, Jesus e Genésio são duas coisas completamente diferentes. Pastor Lucas, essa colocação sua é boa, ela é engraçada, mas ela é verdadeira. Sim. Ela é verdadeira porque, segundo alguns teólogos modernos, eles dizem que a palavra
3 tipos de palavra, 3 temas de palavra que não traz ninguém para a igreja, segundo eles. 3 temas de palavra. Primeiro é sobre arrependimento. Porque a palavra de arrependimento, ela confronta a vida da pessoa. Segundo tema, santidade. Ela tira os meus gostos, né? Ela tem que matar a nossa carne. Ela tira os meus gostos. Os nossos desejos Sim, do arrependimento. sim. Segundo tema, sobre santidade. Sim. Porque santidade vai ferir o senso de pecado da pessoa, da realidade da pessoa. Ele vai ter que tirar os pés da lama. E o terceiro tema, sobre a vinda de Jesus. Pode observar, é raro as igrejas que fazem congressos com temas sobre a vinda de Jesus. Pouquíssimas. Pouquíssimos. A maioria, boa parte das igrejas, os temas é mais voltado para autoajuda, para valorização humana, o egocentrismo, é voltado mais para a terra do que para o céu. E não que nós hoje devemos assim não desejar um bem-estar familiar, ter um bom carro, uma boa casa, viver bem. Mas a gente tem que ter a ciência, como crentes, como pessoas em Cristo, que nós estamos aqui de passagem, que isso aqui um dia vai acabar, que as luzes, quando forem apagadas, existe uma outra morada, existe uma outra casa. Não devemos nos apegar, por mais incríveis que pareçam as coisas aqui, porque somos peregrinos. Pastor Lucas, muito forte isso. Ó. E uma coisa é certa, se você crê que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Se você não crê que Jesus vai voltar, ele vai voltar do mesmo jeito. Da mesma forma. Da mesma forma. Não é o seu achismo, não é a sua vontade que vai interromper ou atrapalhar o processo bíblico, salvífico, divino ou do arrebatamento da igreja. Não é seu achismo. Mas para você que está vivendo numa vida, porque a pessoa às vezes está vivendo uma vida toda arrebentada, torta, aí o pensamento dele, não, eu vou me preparar. Não, o crente não tem que preparar, crente tem que andar preparado. Preparado. Ninguém sabe o dia nem a hora. E outra coisa, se Jesus voltar para você amanhã, como que Jesus volta para mim? Se te der um infarto, se te der um paripaco aí, se parar o coração, se morrer. Não que nós desejamos isso. Não, de forma mas alguma. Paulo disse que enquanto nós estamos na carne, estamos sujeitos às coisas da carne. Com certeza. Eu mesmo peguei Covid por 4 vezes. Antes de vir para cá, eu tomei um remédio para dor de cabeça. Então, nós estamos num corpo, né? E esse corpo ele pode sofrer essas alterações a qualquer momento. E depois? Aonde será o descanso? E aí, para onde vai depois da morte? Não tem 3 lugares. Não tem 3 lugares. São 2. Não tem. E outra coisa, o evangelho é só 2 caminhos, né, pastor Lucas? Sim. O céu ou o inferno. Não tem como maquiar isso. Eu vou esperar para ver. Vai esperar o quê? Vai esperar onde? Mas que Bíblia está lendo? Rasgaram alguma página dessa Bíblia sua? Não pode ser, ué. Então, tem gente que fica se enganando, se auto-sabotando da verdade que ele sabe que tem. Eu digo uma coisa, tem pessoas que vão estar aqui, infelizmente, pós-arrebatamento da igreja, para assistir Plantão da Globo e Plantão da Record. E o Plantão da Globo, o Plantão da Record, o Plantão da Band vai estar dizendo o seguinte, sumiu um povo, sumiu crianças, ninguém sabe para onde foi. Eu não vou estar aqui. Eu também não. Nós não estaremos aqui. Eu não quero estar aqui para ver essa notícia. A pergunta é, será que você vai estar aqui? Tomara que você não esteja aqui. Então, para você não estar aqui, meu irmão, se prepara, ande preparado, volte para os caminhos do Senhor, arrependa-se. Pastor Lucas, eu quero perguntar uma coisa para o senhor, que a gente falou do tema de arrependimento. Sim. Todos os avivamentos do planeta, nenhum começou com churrasco e Coca-Cola. Não. A maioria dos avivamentos começou com arrependimento. Por que a palavra arrependimento dói tanto? As pessoas não aceitam. Porque eu acho que nós estamos tão familiarizados aqui, pastor Carlos, que o mundo ele tomou uma proporção de facilidade, aquele iFood tão rápido, instantâneo, pediu, chegou. Nós estamos tão familiarizados com as coisas da terra e nós estamos deixando de se familiarizar mais com as coisas do céu. É bom ter um bom carro, uma casa boa, proporcionar momentos agradáveis para a nossa família, mas nós não podemos, em hipótese alguma, ficar agarrado com isso, porque nós somos peregrinos. E João, quando ele estava na ilha chamada Patmos, que ficava 85 quilômetros ao sudoeste de uma pequena cidade, na época de Éfeso, João ele viu isso. João disse que existe uma praça, e nessa praça existe um rio, e
Alguns dizem que não, outros dizem que sim, mas vamos acreditar no que ouvimos até hoje. As ruas são de ouro, as calçadas são de cristais, os muros, pastor, são de jaspe. Existe um lugar e nós estamos lutando dia, lutando noite, para um dia poder adentrar no céu. Eu acho que esse é o desafio do cristão. O cristão, ele não vai, nós não vamos, o céu não é nosso destino, o céu é o nosso retorno. Se é o nosso retorno, então prepara para você não ficar nesse tempo que está aqui na terra. E querendo ou não, né, pastor Lucas? Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar, vai encontrar com a igreja nos ares e nós seremos transladados. Então eu acredito muito no arrebatamento da igreja. Eu vim de uma igreja, eu vim da igreja pentecostal Deus e Amor, missionário Davi Miranda. E os meus pais foram pastores lá, grande homem de Deus. Foi um exemplo para uma geração, né? Missionário Davi Miranda. Davi Miranda Neto também agora. Que agora assumiu, né? É incrível. Essa transição geracional, você percebe que mudou o envelope da carta, mas não mudou a carta. Não mudou a carta. É muito, muito bom mesmo. E eu lembro muito bem do meu pai pregar muito sobre oração, jejum e vida com Deus. Então, aquele temor que foi gerado em nós, a gente não pode perder aquele temor. Eu costumo dizer que tem duas coisas que o crente não pode perder: o medo e o temor. Porque um é alerta, o outro é o freio de mão. Se ele perder o freio e o temor, o pecado se torna normal. E aí que está o problema. O problema é quando a gente começa a normalizar o que não pode ser normalizado. Nós estamos vivendo uma época hoje onde o santo e o profano estão andando lado a lado dentro do conceito religioso. A gente está vivendo uma época hoje, eu estou falando assim de forma aberta no geral, porque estão tentando colocar como problema o que na verdade é pecado. Problema é problema. Pecado é pecado. Estão tentando normalizar o que não pode ser normalizado. Estão tentando distorcer palavras bíblicas para favorecer situações específicas. E aí entra aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Né, pastor? Então tem muita gente criando heresia com texto sem contexto e aplicando para si próprio, fazendo suas próprias verdades, criando uma verdade, dogmas para si mesmo. Né? Doutrinas que não condiz com a palavra. Que não condiz com a palavra. E muitas dessas pessoas, na verdade, elas não querem viver uma vida reta com Deus. E quando a gente fala viver vida reta com Deus, não é viver uma vida como um talibã gospel, Al-Qaeda gospel. Não é ter uma vida... É uma vida livre. Uma vida livre, né, pastor? Eu me lembro agora o senhor falando na Avenida do Estado, 4.568. Baixada do Glicério? Baixada do Glicério, próximo à Praça da Sé. Eu participei de um culto com o Davi Miranda, eu fui assistir, ele estava naquele vidro que ele ficava lá. Pastor, era incrível quando ele dizia que a igreja era uma rodoviária embaixo, parava a Avenida do Estado, mais de 100, 150 ônibus, e quando as pessoas subiam as escadas, as pessoas caíam possessas, vomitavam macumbas. Eu lembro disso. Aquelas senhorinhas usando rosa, que colocavam a mão na sua né? cabeça. Era o roupão. A oração, pastor, a oração e a palavra têm que andar juntos. Foi uma geração que ficou marcada pela oração. Essa geração de hoje, pastor Lucas, uma fatia dessa geração de hoje é uma fatia da geração que não ora e não gosta de orar. Por isso, é um pensamento que eu tenho, que, com base bíblica, que muitos dos problemas que não são resolvidos na igreja, as pessoas querem resolver no punho, na força e no poder da mente, quando na verdade deveria resolver no joelho e na boca no pó. E tem situações, tem espíritos malignos, tem situações demoníacas que não está manifestado, visível na pessoa, mas a ação ali por dentro da pessoa, ela está incubada, mas a ação da pessoa é totalmente maligna. Então, você percebe comportamento. Eu estou pastoreando tem 4 anos. Você começa a perceber comportamentos. Pessoas que vêm, pessoas que entram, pessoas que chegam. Quando chega alguém com comportamento estranho, diferente daquilo que é comum dentro do reino, um anormal dentro da cultura do reino, e aí entra o que nós pastores temos e que a maioria tem que pedir, o espírito do discernimento, o dom do discernimento, para saber qual é a atuação do espírito na ambiência. Você começa a perceber que aquela atuação ela é estranha. Passa dias, você começa a perceber que a movimentação da pessoa é para briga, contenda, divisão, dissensão, calúnia, não quer unir, quer dividir.
O que vem de Deus não divide, não separa. E um reino dividido não pode ficar em pé, não subsiste, ele se arrebenta. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, claro. O senhor acha, dentro do nosso assunto, que a igreja ela perdeu o rumo que ela estava trilhando, ou por um período pouco de tempo ela deixou de olhar para as coisas que ela estava olhando? Porque, por exemplo, falamos tanto sobre seitas e heresias. O senhor já percebeu, por exemplo, os muçulmanos? Não tem pessoas que são mais unidas do que eles. Verdade. Mexeu com um, mexeu com a galera toda. Por exemplo, a maçonaria, como eles são unidos, e tantas outras seitas, né, são unidas. O senhor acha que a igreja ela perdeu a visão dela? Ela precisa se encontrar de novo? Precisamos nos amar como realmente a Bíblia diz, amar uns aos outros, como Charles Spurgeon dizia: quando a dor do meu irmão não me fere, o evangelho não está em mim. O senhor acha que perdemos a visão ou precisamos nos encontrar de novo? Qual é o ponto de vista? Pastor, porque eu sou itinerante, o senhor é pastor. Pergunta forte tu fizestes. E eu tenho um pensamento sobre isso. Eu acho que ninguém faz mais ação social como os espíritas. Eu não estou fazendo ideologia favorável para eles. Sim. Ninguém faz mais formato de visitas e evangelização do que os testemunhos de Jeová. Eles são impecáveis. Que pena que estão fazendo no formato de seita com o projeto assim tá voltado para o homem, para outra coisa. Quilômetros, né, pastor? Os mormons também, os né? Mormons, parece que eles não aceitam caronas, tem que andar de 2 em 2. Então, por ação social, espíritas, por evangelização, os mormons e testemunhos de Jeová, por unidade, os muçulmanos, é o que você falou, ali é um vespeiro. Mexeu com um. E eles oram mais que crentes, sabia, os muçulmanos? Olha, eu lembro de uma vez que eu fui em Londres e nós pegamos um Uber. E era um muçulmano que estava dirigindo. E eu não sei se estava no Ramadão, se era costume deles naquela época, naquele momento. Eu sei que deu 3 horas da tarde lá, ele pediu excuse me, eu não entendi, ele encostou o carro, jogou um tapetinho no chão e foi orar. E ele não está nem aí, ó. Se você está atrasado, se tem voo, não está nem aí. Sim. A religião deles é primeiro lugar. Você viu o jejum que eles fazem, o Ramadã. Isso não estou fazendo apologia para eles, não. São impecáveis no que fazem, né? No quesito de obras. Né? Infelizmente, se fizesse isso no conceito do cristianismo, meu Deus, não tinha quem segurava, né? Agora a gente vem com a visão para o cristianismo. Falta um pouco disso tudo que eu falei. Tem igrejas isoladas, projetos isolados que são muito bons. Você pode ir no norte do Brasil, aqui na América mesmo, algumas igrejas americanas, até brasileiras, são muito boas naquilo que fazem, na evangelização, na ação social e em termos de unidade. Mas falta mais. Falta muito mais. Você vai hoje, você não vai ver na internet muçulmano atacando muçulmano. Não. Espírita atacando espírita. Não. Você não vai ver. Eles não se matam. Eles não se matam entre eles. Não se degladiam. Não tem fogo amigo entre eles de forma pública. Pode ter, com certeza deve ter, no anonimato, entre eles ali, mas de forma pública não. Hoje nós percebemos que tem o fogo amigo no cristianismo. Então, é um querendo degladiar com o outro, um querendo com inveja do outro. Em outras palavras, eles não têm um fuxico gospel entre eles. Não tem as páginas as que ficam compartilhando essas situações. Tal. Então, isso aí mostra muito de o que nós somos e o que nós aprendemos. Então, o que eu carrego, o que você carrega, fala muito daquilo que você aprendeu, daquilo que eu aprendi. Se eu carrego briga, divisão, dissensão, esse não é o Cristo que eu aprendi. A boca fala... do que o coração está cheio. Então, geralmente, tem gente matando pela boca. Sim. E nós só vamos dar o que nós temos. Matando o ministério, matando famílias. Degladiando, né? Se eu derrubar o Carlos Maia, eu vou ter mais espaço. Se eu derrubar o Lucas, eu vou ter mais espaço. Então, o senhor acha, na visão do senhor, perdemos o rumo dentro do curso próprio da capacitação? É algo que o líder ele tem que ensinar? O que o senhor acha? Pastor, olha, o pensamento meu é que nessa pergunta que você me fez, em partes, muitas pessoas se perderam dentro da própria cultura. E aí é onde elas precisam se achar em Deus. Não é achar na igreja, não é achar no pastor. Porque se a pessoa se acha na igreja e no pastor e não se acha em Deus, no próximo mês ela vai ter problema de novo.
Por isso que o evangelho ele tem que ser pregado para confronto e para mudança. O evangelho tem que ser pregado para transformação. Se o evangelho ele é pregado como autoajuda para pregar mais terra do que transformação, nós vamos ter pessoas vestidas de crente, mas doentes. Por isso, pastor, que existem pessoas doentes entre nós, no formato geral, porque estão tentando tratar o câncer delas com dipirona e, na verdade, deveria tratar com quimioterapia. Sim. Estão tentando dar palavras para elas que mudam, mas palavra de autoajuda e não palavra de ajuda do alto. O próprio apóstolo Paulo disse, por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Começa com a fraqueza. Doentes e que dormem. Então são 3 pontos. A minha fraqueza vai levar à doença, a minha doença vai me levar para a cama. Olha aí, forte, hein? Fraqueza, doença são e 3 cama. pontos que Paulo trata. É a mesma aplicação do eutico na janela. Sim. Foi para o lugar errado, deu sonolência e caiu. Então tem muitas pessoas hoje que estão no meio de nós que elas precisam voltar. Voltar para onde? Para onde nunca deveria ter saído. Mas pastor, eu já estou na igreja. Estar na igreja não te garante ser crente. Não te garante. Se eu ficar na vaga do estacionamento ali fora, eu não quero dizer que eu sou um carro. Não. Então eu preciso voltar para o lugar onde eu saí, onde meu GPS se perdeu. Recalcular a rota. Recalcular. Quando eu falo é senso comum de gente. Nós precisamos aplicar isso para as pessoas, essa mudança de mente, porque se não mudar a mente, não tem transformação no ambiente. Por isso que hoje tem muita gente que se vangloria de igrejas cheias. Igreja cheia não é sinal de saúde, não, pastor. Não. Tem igrejas cheias e tem igrejas inchadas, né? Uau. São duas coisas diferentes. E eu vou ser mais incisivo nisso aí, ó. Existem hoje igrejas cheias de pessoas vazias. Existem hoje igrejas que estão lotadas, mas de pessoas que estão com a mente totalmente vazia. Zumbis. São zumbis, estão andando para lá e para cá. A gente atende aqui pessoas na igreja, e às vezes eu abri para atender pessoas de outras igrejas e pessoas que não são evangélicas também. E um desses atendimentos, pastor Lucas, eu atendi uma pessoa que não era da nossa igreja, eu perguntei para ele, mas você tem que falar com o seu pastor, não é comigo. Não, pastor, mas o meu pastor, a minha agenda com ele está marcada para daqui 3 meses. Uau. Então, ele é membro de uma igreja que marcou com o pastor daqui 3 meses. Eu não quero julgar e nem entender. Quem com fome vai esperar 3 meses. É isso que eu ia fazer essa analogia agora. Você está com fome no domingo, você vai esperar 3 meses para comer? Tem problema que é para hoje, é para resolver, é para ontem, é para resolver agora. Tem coisa que a gente segura. Então, voltando à sua pergunta, eu penso que os líderes, eles precisam, nós que somos pastores de igreja, precisamos ter esse entendimento, esse raciocínio lógico, espiritual de que as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade e liderança, para onde nós estamos levando elas? Estamos levando elas para uma ideia de céu na terra, que aqui é maravilhoso, ou para transformação e mudança? Se não tem transformação e mudança, a igreja vai crescer doente. Se não tem transformação e mudança, nós vamos perder a essência da unidade, o efeito da unidade. Se não tem transformação e mudança, não vai acontecer milagres no meio de nós. E tem gente que pensa que milagre, pastor, é só paralítico andar, o coxo andar. Não. Não. Uma pessoa ser transformada de um caráter, de uma personalidade, já é um milagre. Coisa que a mulher não conseguia, o patrão não conseguia, o pai não conseguia. Ele veio para a igreja, teve um encontro com Cristo, Jesus mudou o caráter dele, transformou, melhor, o caráter não muda, mas transforma o caráter dele, temperou o temperamento, achou a identidade dele em Cristo. Isso já é um grande milagre. Então eu penso que muita coisa por aí, pastor Lucas, está na mão do líder. Então, assim como o líder vai direcionar seus liderados, se eles entenderem, ou eles vão crescer, ou eles vão se perder. Então, na visão do Senhor, o líder, para recalcular a rota, vai ser aquele verso: se o meu povo chamar pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, só dessa maneira só tem como recalcular a rota e voltar às origens. E eu vou te falar uma coisa, nós precisamos parar de jogar óleo na cabeça das pessoas e precisamos dar treinamento para elas. Isso que eu ia entrar agora. Por exemplo, cheguei na América agora. Sim. Deus colocou no meu coração de abrir uma igreja. A respeito dessas igrejas, né? Hoje tem igreja para tudo quanto é gosto, tudo quanto é tipo. E o senhor já reparou que a maioria dos pastores são pessoas frustradas que saíram de uma igreja, querem abrir uma porta, e por ele se frustrar, ele acaba frustrando as 10 pessoas que estão ali, as 5 famílias que estão ali. Boa pergunta. O que o senhor acha, os requisitos, dentro até do curso, né, que o senhor está elaborando com obreiros,
quais os requisitos básicos, né, que um obreiro ele tem que carregar na vida dele? Pastor Lucas, eu conheço a escola de teologia do seu estado e a que você veio, Sim. que é parecida com a de Goiás. Lá em Goiás, para ser consagrado a pastor, tem que passar pelo curso de teologia, tem que ter um aval da esposa, para o caso do homem. Sim, tem uma carta feita à mão. Uma carta feita à mão. Tem o crivo, que ele passa pela mesa. Pergunta para os vizinhos. Pergunta para os vizinhos. E tem o crivo dele mesmo, para saber de perguntas bíblicas que vai responder de forma oral, Sim. além do comportamento dele que está sendo analisado por um tempo. Isso é o básico. Tem que ser dizimista, não pode ter nome no SPC e Serasa, isso lá de Goiás. Sim. Tem que passar por um crivo para ser pastor. Sim. Então existe pastores e pastores e pastores, mas existem os que se autodenominaram pastores. Tem gente aqui da América, se você perguntar para eles assim, ó, me fala sobre 5 dispensações, eles não sabem nem o que é isso. Você fala, não me fale da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, eles não sabem o que é isso. Dentro desse gancho que o senhor abriu, vamos abrir um parênteses, essas pessoas que se denominaram pastores, qual será o fim delas? Porque são pessoas que não vieram de uma estrutura. E são pessoas boas de coração. São pessoas que às vezes são pessoas até boas, né, prestativas, mas o ministério tem que ter um envio. Pastor Lucas, uma coisa tem que ser falada e dita. Intenção boa com motivação errada é resultado errado. Uau, repita isso. A intenção boa com motivação errada é resultado errado. Uau. Tem muita gente de intenção boa, mas a motivação está errada. Tem gente que veio com a intenção para a América para levantar algo para a família, que não tinha nada a ver com a igreja. Quando chegou aqui, deu errado no que ele programou, então a motivação dele mudou para a igreja. Eu vou abrir uma igreja. Aí ele abre uma igreja. Voltou para um business. Voltou a igreja para um business dele. Yeah. Ele abre a igreja. Não consegue manter a estrutura religiosa da igreja, ele acaba machucando pessoas, ferindo pessoas, e vai faltar geralmente essas pessoas palavra que não tem palavra. E pastorear não é só ter palavra. Pastorear é sobre saber lidar com gente. E acaba se frustrando, desviando e ainda culpa Deus. E culpa Deus. E sai culpando as pessoas, porque o povo não me apoiou, ninguém me ajudou. Não foi falta de preparo. Eu não posso pegar o pastor Lucas aqui e falar, olha, tem uma guerra no Irã, os Estados Unidos estão mandando soldados para lá agora, América. Eu quero que você vá sem arma. Você vai, pastor? É claro que não, você vai morrer. Eu também não vou, eu vou morrer. A América é mais ou menos isso para pastores. Tem muita gente querendo pastorear aqui sem arma, sem as armas corretas. Ah, mas eu estou orando, é obrigação. Ah, mas eu estou jejuando, é obrigação. Não é sobre orar, não é sobre jejuar. É saber, Deus te chamou para pastorear mesmo? Deus te chamou para gerir pessoas, para cuidar de gente? Tem gente que não sabe cuidar nem da casa, pastor. Como é que vai cuidar de igreja? Tem gente que não consegue cuidar nem da própria família. Como é que vai cuidar de igreja? O primeiro ministério não é altar, não é púlpito. O primeiro ministério é a sala da casa, é a cozinha da casa, é o ambiente da casa. E aí, como ele frustra, ele vai colocar a culpa em pastores à volta, o povo não ajudou. Por isso que a chamada pastoral não é função, é vocação, porque não é para todos. Não é fazer curso de teologia que eu vou ser pastor. Não. Vai se dar mal. Faça o curso de teologia para conhecimento. Para ter conhecimento. Mas o chamado pastoral, pastor, não é para vocação. Coisa. Não é função, é vocação. Por isso que pastorear não é para todos. Pastorear é privilégio. Ah, pastor, mas dói, mas é privilégio. O apóstolo Paulo falou para nós sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Pastorear é você abraçar quando você precisa de um abraço. Pastorear é você falar de amor quando você está carente de amor. Pastorear é quando você tem que sorrir para alguém quando você está chorando por dentro. Pastorear é você falar que vai dar certo para a família quando está dando errado na sua casa. Pastorear é você mandar a família ter fé quando, na verdade, você está com dúvida dentro de você pelas crises que você está vivendo, mas ninguém está sabendo. Pastorear, pastor, é você cuidar de gente quando o seu filho está doente. Pastorear é quando você está abraçando quem está do seu lado e, na verdade, aquela pessoa está te apunhalando por trás. Você tem que dar amor para ela. Pastorear é você ser pacífico. Pastorear é aplicar as bem-aventuranças que Jesus disse. Bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado, porque o reino do céu é para esses. Por isso que nem todo mundo foi chamado a pastorear. Porque no primeiro embate, no primeiro confronto, na primeira afronta, ele pula do barco. Ele pula, ou ele machuca, ou ele sai fora. E aí joga a culpa em quem? Na igreja, nas pessoas em volta. Então, eu sempre falo no curso meu de liderança, prepare-se para o seu ministério, mas nem todo mundo vai ser pastor. Tem diácono que ele vai para o céu como diácono. Tem evangelista que vai para o céu como evangelista. E se na minha condição de pastor eu tentar presentear o diácono com um cargo pastoral, eu mato ele.
Porque Deus chamou alguns para eles, ele vai morrer como diácono, não é sobre morrer, é sobre fazer bem aquilo que ele foi chamado. Né, É pastor? como aquela frase, né? Nem todo diácono está preparado para ser um presbítero, nem todo presbítero está preparado para ser um evangelista. Uau. E nem todo evangelista está preparado para ser um pastor. Uau. É isso aí. E é interessante o que o senhor estava isso aí. falando, a gente pode pegar alguns pontos de Moisés, né? Não houve um povo tão duro como os hebreus quando saíram do Egito. E Moisés, como líder, teve que ouvir reclamações. Tinha dia que eles queriam água, tinha dia que eles queriam pão. E Moisés não tinha só isso. Tanto é que Jetro, ele sai da sua localidade e fala, olha, Moisés, você tem família, vamos nomear aqui pessoas, os casos mais sérios, eles vão ser direcionados a você. Então você vê ali pelas lições que Moisés dá, pelas lições que a Bíblia diz que Moisés apresenta, que realmente pastorear, cuidar de pessoas, exige muito mais do que um curso de teologia. Pastor, eu vou muito mais além, meu amigo. Quando Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, eles vão passar dentro de uma terra de Amaleque. E vai ter... Os amalequitas vão tentar pegar eles por trás. Porque Israel não era um povo de guerra. Eles não tinham preparo para a guerra. Era cabeça de escravos. Moisés sobe para o alto da montanha e está levantando as mãos. E enquanto as mãos de Moisés estão levantadas, eles estão vencendo a batalha, estão passando em paz. Quando as mãos de Moisés abaixam, ele começa a perder a guerra. Ali tem um ensinamento muito profundo para nós sobre o que você falou. Já arrepiou aqui. Meu Deus. 2 homens vêm ao lado de Moisés, Ur e Arão. Um pega na mão de Moisés, o outro pega na outra mão de Moisés, eles levantam a mão de Moisés, e quando Moisés levanta as mãos, eles vencem a batalha lá embaixo. Nós estamos precisando hoje de obreiros que peguem nas nossas mãos e nos ajudem a vencer as nossas guerras diárias. Nós não estamos precisando de pessoas que ficam lá embaixo, reclamando ou murmurando de quem está lá em cima com a mão levantada. Pastor, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu também, pastor. Profetiza para esse pastor que às vezes está abalado, esse pastor que às vezes está desanimado, que vai chegar um Ur, vai chegar um Josué. Eu quero profetizar para quem tem casa que Deus vai levantar obreiros como Ur e Arão. Homens de lealdade, homens de fidelidade, pessoas que vão pegar nas suas mãos e vão levantar no meio das dificuldades, pessoas que vão te ajudar no meio das crises, pessoas que vão ser voz profética no meio do caos. Deus não vai deixar você se perder, Deus não vai deixar você se contaminar no meio disso tudo, fica tranquilo. Nós precisamos, pastor Lucas, de homens de Deus ao nosso lado, que nos ajude a vencer as guerras. Nós não precisamos de caluniadores do nosso lado. Nós não precisamos de divisores do nosso lado. A cavalaria está chegando. A cavalaria está chegando. Deus está enviando... Eu não sei se esse vídeo é para alguém, mas Deus está enviando resposta para líderes que estão com as mãos cansadas. Tem pessoas, pastor Lucas, que estão com o terno bonito, a maquiagem bonita, pastoras e pastores, mas estão com as mãos cansadas de guerrear, sangrando por dentro, porque já foram feridos, machucados, maltratados, decepcionados, frustrados. Mas a balança de Deus é justa. Aleluia. Deus vai enviar Ur e Arão, homens que vão pegar nas suas mãos e vão levantar no meio do caos. Deus não é injusto e a palavra de Deus ela é fiel na sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que presença, pastor Carlos. Muito bom, pastor Lucas. Muito bom. A presença de Deus é essa. Quantos líderes que, por um lado, são líderes abusivos e quantos líderes que nesse momento chora, pranteia por causa de uma alma, de uma vida, estão feridos, mas eu sinto a unção do Senhor para dizer, a cavalaria está chegando. Glória a Deus. Pastor Lucas. Glória a Deus. As pessoas falam na internet de pastores, pastor que tem dinheiro, pastor que rouba. Pastor, vamos ser sinceros, tem pastor ladrão? Tem. Tem padre ladrão? Tem. Tem macumbeiro ladrão? Tem. Tem maçom ladrão? Tem. Toda classe que envolve dinheiro e poder tem alguém com desvio de caráter. A gente tem que ser sincero. A maioria dos pastores do Brasil e do mundo são pastores que nem salário ganham. Não. São pastores que vivem abaixo da média. Tiram do bolso para manter a igreja. A mídia só fala da pequena fatia que abusam daquilo que não era para ser abusado. Vamos falar que a mídia fala de 25% de pessoas maus, mas ainda tem 75% de pessoas boas. Nessa hora aqui, pastor, tem missionário
lá no Ceará, tem missionário na Bahia. Estou falando de Brasil, Sim. não precisa nem ir para fora, não. Não precisa. Tem missionário dentro do Brasil que está cuidando de gente no sertão, que não tem internet, não tem um data show, Comeu não tem o um último telão. pedaço de pão hoje. Comeu o último pedaço de pão, está comendo farinha com açúcar, mas está dando Ajoelhado, glória, aleluia. orando, acreditando no amanhã. É isso, mas está com o coração em Deus, Uau. sabe? Nós precisamos parar de dar ouvidos às coisas que vêm para distrair, as distrações, quer tirar de nós a paz, a alegria, a fé e a esperança. Tem igrejas que estão fazendo coisas erradas? Tem, mas a maioria está fazendo coisa certa. O que o Senhor disse para o profeta? Que ainda tinha 9.000 que não dobraram seus joelhos. Não dobraram os Tem joelhos. mais gente boa, pastor. Eu sei que a mídia, a internet é uma terra sem fronteira. É. Tem mais gente boa do que gente ruim. E outra coisa, pastor, nós precisamos, você falou uma coisa muito forte, tem mais gente boa do que gente Sim, ruim. eu acredito nisso. E vou te falar mais, por falta de pregar a verdade, os mentirosos estão assumindo o lugar no púlpito de quem é verdadeiro. Sim. Quem é de verdade não pode parar de falar a verdade. Não. Quem é de verdade tem que continuar falando. Doem quem doer, sabe, pastor? Eu tenho medo de ser cancelado, então você não é de verdade. Quem é de Como o senhor verdade disse, não né? tem medo. Muda o mensageiro, mas Não muda a mensagem. Você Uau. pode mudar a geografia, você pode mudar a roupa, você pode mudar o estilo, o que não pode mudar é a A palavra. mensagem ela é a mesma. A palavra é a mesma. Me empresta sua Bíblia aqui, pastor. É a mesma. O jornal da manhã, pastor, está aqui, ó. Tá aqui. A bula do remédio do doente está aqui, ó. A transformação do pecador está aqui. Por falta de pessoas que pregam a verdade com excelência, os mentirosos estão assumindo o lugar que eles nunca deveriam ter assumido. Por isso que está tendo tanto escândalo. E é necessário ter os escândalos. Sim, é necessário. É necessário ter os escândalos para que prove quem é e quem não é. Quem é de Deus e quem não é de Deus. E é interessante que Wesley disse que o dia que faltar isso aqui, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Uau, é isso. É sobre isso, né, pastor Lucas? Então, Pastor Carlos, quando Deus chama uma pessoa, eu tenho a plena convicção que Deus dá a essa pessoa ferramentas, ok? sim, Deus dá a essa pessoa uma certa estrutura, mas dentro até do curso que o senhor está promovendo aí, são muitas pessoas que estão participando, existem ferramentas que eu tenho que buscar. Deus não vai me dar, eu tenho que buscar. Forte isso aí, hein? Tenho que buscar. Unção vem de Deus, Entendeu? capacitação é nossa. Sim. Se Deus fosse dar a capacitação para todo mundo, não teria universidades, não teria faculdades, não precisava de capacitação teológica. Então, a unção vem de Deus, a capacitação é nossa. Vamos falar bem simples, né? Davi tinha funda, mas as pedrinhas ele teve que buscar. Ele teve que buscar. E outra coisa, Deus dá para alguns o dom das ciências teológicas, Sim, mas a capacitação para entrar no cérebro é da pessoa. sim. Deus vai dar para ele o que está aqui, ó. Então ele vai começar a ler as coisas, vai vir um entendimento para ele que outra pessoa normal não tem. Não tem. Mas a busca é dele. É dele, é pessoal. Então a pessoa quer ser cantor, mas não ensaia. Como é que vai ser cantor? Não tem jeito. Quer ser pregador, mas não ora no jejum e não lê Bíblia. Como é que vai ser pregador? Não tem jeito. Toda promessa ela é condicional à busca. Deus trabalha em cima do que ele te deu. Do que ele te deu. E mais do que isso, pastor, Deus só termina o que a gente começa. Deus nunca vai terminar o que a gente nunca começou. Se a pessoa nunca começou nada para Deus, Deus nunca vai terminar nada para ela. Por isso, Jesus fala para Pedro, vai no mar, lança o anzol. Isso é ir, isso é ação, isso é movimento. Jesus disse, aquele que quiser, é opcional, não é para todo mundo. Tome a tua cruz e siga-me. Movimento, siga-me. Evangelho é movimento. O povo chegou na beira do Mar Vermelho, Deus disse para Moisés, mande o povo que marche. Não mandou o povo ficar parado, mandou o povo marchar. Marchar é movimento. Evangelho é movimento. Evangelho não é ficar deitado na rede, não é ficar estagnado. Evangelho é ação. Oração é a junção de duas palavras, orar e ação. Fé sem obras é morta. Não adianta ter fé se não tem obras. E para eu ter obras, eu preciso estar em movimento. Quando eu começo a entender isso à luz da mente, à luz do que Provérbios está falando, 23:7, que assim como eu penso, assim eu vou ser, eu vou aprender uma coisa que a Bíblia já falava há muitos anos e a psicologia usou uma linguagem moderna e bonita, que Deus trabalha com ação e reação, mas Deus trabalha com princípio e reação. Então, você age, Deus reage, você começa, Deus termina.
Deus só vai terminar o que a gente começar. Então você quer ter um resultado? Começa a agir. Você quer chegar num lugar que você nunca foi? Ora, mas começa a trabalhar para aquilo. Uau. Quer vir conhecer a América, mas só ora, não tira passaporte? Nunca vai chegar aqui. Nunca vai chegar. Quer conhecer a Europa, mas só ora, não tira um visto, um passaporte? Um anjo não vai te transportar para lá. Então, evangelho é A movimento. chamada é de Deus, a preparação é minha. Uau, é isso. Para fechar isso, a chamada é de Deus, mas a preparação é nossa. Por exemplo, essa pessoa que está nos assistindo agora, que tem uma chama queimando dentro dela. O senhor que é um grande palestrante, um grande pregador, e esse curso está revolucionando muitas pessoas. Eu tenho uma chamada, eu sinto uma chama que queima, eu sinto um fogo que arde, Sim. mas eu estou com medo. Quais são os primeiros passos dentro do curso que essa pessoa ela tem que se desenvolver? O que o senhor falaria Sim. para ela agora? Olha, muito boa pergunta. Olha, a chama queimando é bom. Isso mostra que a ação do Espírito Santo na pessoa está Sinal da aprovação. da aprovação. Ele quer fazer. Mas tem que tomar muito cuidado para ele não passar a carroça diante dos bois. Davi foi ungido a rei, mas foi 3 tempos de Davi. Sim. Então, até Davi chegar no trono, houve tempo e preparo. O problema de muitos liderados hoje é que a chama queima e eles querem já fazer tudo de domingo para segunda. E aí que está um grande problema. Não é assim. Tem o tempo. Tem o tempo da preparação. Tem o tempo de você matar os ursos e leões no anonimato, que ninguém vai ver. Mas a preparação no anonimato vai te capacitar para derrotar Golias lá na frente. Jesus, dos 12 aos 30, ele ficou ausente no cenário. Ele estava se preparando para aparecer com 30. Quando ele aparece com 30, ele exerce 3 anos e 6 meses do ministério dele. Então, o tempo do preparo de Jesus foi maior do que o tempo da exposição. Quanto mais eu me preparo, quando chegar o tempo da exposição, eu vou estar preparado para aquilo. A oportunidade vem para todo mundo, mas ela fica com quem tem preparo. A oportunidade bate na porta de todo mundo todos os dias, mas ela fica na casa de quem tem preparo. Quem pega a oportunidade sem ter preparo faz um regaço, faz uma destruição. Por isso que muita unção sem direção se torna um problemão. Porque muita unção sem direção se torna um fanático na fé. Tudo para a pessoa é pecado, é capeta, é anjo, é demônio. E a Bíblia fala, cresça na graça e no conhecimento. É equilíbrio. Graça, oração, jejum, leitura, conhecimento, busca, informação, o que é, o que não é. Se não tiver esse equilíbrio, a chama do seu coração, daqui a pouco, você começa a viver o que você pensa, e não o que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas boas se perderam ao longo do ministério porque não esperou o tempo de diácono para presbítero, presbítero evangelista, evangelista para pastor, já quiseram dar um salto de onde estavam para onde não deveria ir. Não subiu a famosa escadinha. Não teve a escadinha. Degrau. Quando Jacó teve um encontro com Deus no deserto, ele teve um sonho e viu uma escada, e a escada via anjos subindo e anjos descendo. Mas a pergunta é, anjo não precisa subir escada, porque anjo não é matéria, anjo é espírito. A escada ali era Deus falando para Jacó, Jacó, aprenda e entenda. Primeiro, o céu está aberto diante de você. Segundo, escada. Você precisa entender os degraus da escada da sua vida. Aleluia. Porque de onde você está, Jacó, até onde eu vou te levar, muita coisa vai acontecer. Aleluia. Step by step, tempo a tempo, dia após dia. Nada de domingo para segunda. Ministério que começa de domingo para segunda, acaba na terça. Igreja que cresce sem raiz, quando vem o primeiro vento, ela cai. Não aguenta. O tempo é o agente de Deus para nos moldar e nos preparar. A chama está queimando. Tenha um bom líder. Você não vai escolher o seu líder, mas obedeça o seu líder. Obedeça o que Deus está falando com você. Tenha prática de devocional, jejum, oração, leitura. Mais do que isso, não abandone o que Deus está fazendo à sua volta. Muitos problemas virão, mas esses problemas são faculdade de Deus para essa pessoa, para moldar nele um caráter cristão, desenvolver nele o fruto do Espírito, paciência, domínio próprio, paz. Então, muitas das coisas que vai acontecer com a chama queimando já é preparo de Deus para um tempo que ele não viu, mas ele vai viver se ele esperar e confiar no Senhor, pastor Lucas. Tremendo. Pastor, eu ouvi um pastor recentemente no Brasil que ele dizia que igreja ela não pode ter cerca, ela tem que ter grama. Então, a igreja que ela tem cerca é uma falta de confiança daquele que o Senhor o chamou, né?
Existe O senhor muito prefere uma igreja cercada ou com grama? com grama. Aqui na nossa igreja, nós não temos cercas. É tão verdade que quando algumas pessoas querem visitar outras igrejas, eu falo para elas, podem ir, manda um abraço para o pastor e vai tranquilo. Uma vez uma irmã me perguntou, você não vai falar nada? Eu falei, mas falar o quê? Pode ir. Ela falou, não, porque a igreja que eu congregava, o pastor não deixava. Então, são linhas de raciocínio que a gente tem que tentar entender. O senhor acha que é uma falta de confiança? Eu ia falar isso agora. Do chamado, do que Deus deu, do que Deus entregou? Pastor, não é por orgulho e nem por desorgulho, mas se você tem duas padarias, uma padaria tem um pão que vem seco, duro, um pão que está ali amanhecido, e do outro lado da rua tem uma padaria que vende o pão fresquinho, o pão novo, uma rosca, alguma coisa. O medo é que o cliente compre sempre na padaria que tem um pão melhor. Só que fala de duas coisas. Fala da falta de preparo do padeiro, da padaria, do pão duro, e fala da falta de confiança, da fidelidade desse padeiro do pão, que vende o pão duro, com os clientes dele. Eu estou usando uma linguagem business. Agora vamos trazer isso para o reino. Sim. Mudando a linguagem para o reino. Muitos pastores não têm confiança nem na chamada deles. E será que é tão difícil renovar a padaria? Não. Para se igualar? Aí entra a capacitação. Ou buscar uma melhor? É aí que entra a capacitação. Às vezes está pondo muita farinha no pão. É isso, menos pastor. Ovo, muito fermento. Aqui na América tem pastor que passa medo nos membros para não ir visitar outra igreja. Eu ouvi falar aqui, teve gente que falou para mim aqui que o pastor dele falou, olha, meu pastor me amaldiçoou porque eu saí da igreja. O pastor chegou a te falar para ele assim, se você sair daqui, você está amaldiçoado, eu não estou te abençoando. É um pastor ou um macumbeiro? Pois é, rapaz, quem que é isso? Quem é isso para amaldiçoar? Então você percebe que existe uma linguagem de autoritarismo em cima dos membros, que aí não se torna um aprisco de ovelhas, mas se torna um curral com gados. Se torna uma fazenda fechada, porque isso é meu, ninguém toca e ninguém sai daqui. Aí é igual aquela criança custosa que quer saber porque não pode olhar no quarto escuro. Ele quer saber o que tem no quarto escuro. Gera curiosidade. Gera curiosidade. O que é a melhor coisa? Viver em paz, em harmonia. E o cristão também, quem está indo visitar, ele tem que ser coerente, tem que ter também jogo de cintura de entender que a casa dele é aqui onde ele congrega. Vai visitar um lugar bacana, mas volta para sua casa porque é na sua casa que a igreja precisa de você. A igreja local precisa de você. Agora, cuidado que tem a interpretação do membro que está indo visitar a outra padaria. Vamos colocar assim. Que é usar o grau comparativo de lá para cá. Aí visita uma outra igreja, a outra igreja tem coisa melhor, estrutura melhor, e tem tudo melhor, e ele fica usando o grau comparativo de lá para cá. Mas aí esquece que a igreja que ele está indo visitar tem 15 anos a mais do que a igreja que ele congrega, o caixa da igreja é maior, tem mais pessoas, a estrutura é melhor, aí é muita desigualdade. E é interessante que quando o homem sai da direção de Deus, ele pode até ir para uma igreja, uma padaria melhor. O senhor já percebeu que quando ele quebra a cara, se decepciona, ele volta para outra padaria? Ele volta. Volta mansinho. Volta comer o pão. A gente está falando de padaria. Mas eu gostei essa da padaria, as duas padarias. E eu vou te falar uma coisa aqui, ó, que veio quentinho, nós usando a padaria. Qual que é a diferença do joio e do trigo? O joio amassado, triturado, ele se torna veneno. O trigo amassado, ele se torna pão. Uau. Então, a nossa essência vai ser revelada nos amassos. Ou se nós temos veneno, ou se nós temos pão. Belém significa casa do pão, casa de pão. Então, Jesus, por várias vezes, ele disse que ele era o pão da vida. O padeiro, na multiplicação de pão e peixe, Jesus pega o pão e ele ergue os olhos aos céus e ele dá graças a Deus. Ele não ergue o pão, ele ergue os olhos e dá graças a Deus. Por que ele faz aquilo? Era o pão da vida com o pão da terra, ensinando a dar graças por aquilo que você tem que fazer e talvez você não faz. Era Jesus dizendo, aprenda a dar graças pelo pão que você tem, o pouco pão que você tem. Porque dando graças pelo pouco pão que você tem, eu te coloco no muito que você ainda não tem. A vida de Jesus foi o maior exemplo de pão. Olhando para o céu. O pão, o pão da vida com o pão da terra. Veio uma mensagem. Olha aí, tá vendo? Tá fluindo. O pão olhando para o céu. E no final sobraram 12 cestos cheios de pães. Por que sobrou 12 cestos cheios de pães e não sobrou de peixe? Porque vai sobrar mais daquilo que nós damos. Lei de semeadura.
Se você planta mais pão, você vai colher mais pão. E por que sobrou pão? Porque pão é alimento. E crente não foi chamado para passar fome no outro. Crente foi chamado para dar alimento para o outro. O senhor já percebeu, mudando de mochila para sacola, que hoje em dia é mais fácil matar alguém do que, às vezes, chegar na pessoa, ter a humildade de entender porque ele cresceu, porque ele tem agenda, porque ele tem isso, de querer aprender. É mais fácil matar do que aprender. O seu crescimento, para quem não está preparado para o crescimento, se torna incômodo para ele. Por isso que a síndrome de Caim e Abel, a síndrome de José e os irmãos, a síndrome de Davi e Eliabe, a síndrome do invejoso, ela pega quem tem o coração contaminado no mundo. Porque a inveja, o invejoso, ele não quer ser você, ele quer ter o que você tem. O invejoso, ele está questionando por que você foi primeiro e ele não foi. O invejoso, ele está perguntando por que Deus te trouxe para a América e não trouxe ele. Para o invejoso, ele quer saber por que você está gravando um podcast e ele nunca gravou. Será que não é mais fácil o invejoso perguntar onde que eu tirei o visto, eu indicar para ele onde eu tirei o visto? E aí eu vou te falar uma coisa que é forte, pastor. São coisas que... Sabe o que dói mais num relacionamento de amizade? É você cortar o acesso da pessoa. Quando você corta o acesso, dói muito para ela. Porque o acesso, você não está brigando com ela, você não está discutindo com ela, você não está debatendo com ela, mas você está dizendo para a pessoa, eu não te dou mais acesso a lugares da minha vida que antes você tinha. Então, na cabeça dele, ele está endemoniado, ela está endemoniada, porque ele quer saber por que não tem mais acesso na sua vida. É porque ela não tem a mente de Cristo, limites, né? Como deveria ter. Por isso que isso vai ser revelado na mesa. A mesa revela o temperamento, a mesa revela o caráter, a mesa revela quem está com você e quem não está. Por isso que às vezes Deus corta alguns acessos na sua vida de pessoas, pastor Lucas, porque Deus ouviu coisas que você não ouviu. Deus viu coisas que você não viu. Deus presenciou coisas que você não presenciou. Então, o que para você é perda, o que para você está cortando acesso, para Deus é livramento, e a gente não entende. Então tem pessoas que Deus está tirando o acesso da nossa vida, não é porque a gente é ruim, é porque Deus está dando livramento e a gente não está vendo. A gente não entende os lucros que Deus nos dá. Os lucros que Deus nos dá. Queremos os presentes nas nossas embalagens. A gente não entende. É sobre isso. E às vezes tem respostas de Deus que vêm no balcão da vida de problemas e lutas. Então a gente está pegando o produto no balcão de problemas e lutas que na verdade tem resposta de Deus. A gente usa a palavra vento como luta, pastor. Alguém fala assim, eu estou passando um vento. A gente já denota que é luta. Só que ventos, a maioria de ventos na Bíblia são respostas de Deus para o povo no meio da crise. Deus abriu o mar vermelho com vento. Deus respondeu a Jó no meio de um redemoinho, vento. Então tem ventos para a nossa vida, ou na nossa vida, ou situações que acontecem na nossa vida, que não é o diabo e que não somos nós, a resposta de Deus. O próprio Deus. A Bíblia fala, e Deus enviou um forte vento sobre o barco de Jonas. Uau. O vento de Jonas, sobre o barco de Jonas, foi Deus que enviou, não foi o diabo. Então existe ventos na nossa vida que é para cortar acesso de pessoas que não devem mais ter acesso na nossa vida. Por isso que a ruptura relacional, ela dói. Por isso que a traição, ela dói mais do que a decepção. Porque a traição, ela vem de quem está perto. E a decepção, ela vem de quem está longe. A traição dói mais porque é de quem sentava na mesa, é de quem comia com você, é de quem te abraçava, é de quem você trocava o WhatsApp. A decepção, não. A pessoa te decepcionou, a vida que segue, deixa ele para lá, eu estou na minha aqui, vamos embora. A traição dói mais. Porque a proximidade revela o vínculo que nós temos com a pessoa, revela o que nós criamos ou o que nós vinculamos ela a nós ou nós a ela. Por isso que dói mais. Agora, nesses tempos de hoje da igreja, não é fácil ver um Pedro de longe, não é fácil ver um Felipe de longe, e também é fácil as características de um Judas a gente vê de longe. Como tratá-los? Forte essa pergunta, hein? Olha, o Pedro, ele tem um temperamento explosivo, sanguíneo, quer resolver do jeito dele, quer matar do jeito dele, quer cortar. Porque Pedro eu penso que Pedro tentou cortar a cabeça de Malco. Malco deve ter dado uma esquivada, pegou a orelha. Ele não ia ser bom de mira para cortar a sua orelha. Não. Alguém na igreja vai falar assim, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Temperamento, você pode temperar. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E você pode ser o sal normal, não precisa ser o sal grosso.
Você pode ser normal. O sal é para temperar. O sal, você vai lembrar de dois momentos. Ou quando tem demais ou quando está faltando. Se você come uma picanha com muito sal, você fala, nossa, está muito salgada. Se você come a mesma picanha sem sal, você fala, está faltando tempero, está faltando sal. Mas se vem no tempero, se vem na medida certa, ninguém sente falta. Nós somos chamados para isso. Por isso que o fruto do Espírito vem para dominar em nós o que nós não domina. O domínio próprio, né? A paz. Então, o fruto do Espírito é uma pílula que quem te dá é o Espírito Santo. Não é o pastor te ajuda, a igreja te favorece, mas quem muda é o Espírito Santo. Então não adianta estar no meio da igreja se não tiver um encontro genuíno com Cristo. O Pedro. O Judas, ele andou com o melhor líder, o melhor mestre. Como ele tratar andou. o Judas? Pois é, ele andou com a pessoa que estava do lado dele, que era o mestre, que todo mundo queria andar com ele, e o problema não estava no Cristo, o problema estava em Judas. E ele era o mais equilibrado de todos. E era o mais ele pensava. A bolsa, né? Só que quando Maria joga o perfume nos pés de Jesus, enxuga com o cabelo, Judas, o olhar dele, a fala dele, era uma fala voltada para a terra e para os negócios. Você está dizendo, é muito caro esse perfume. E tem isso na igreja hoje? E tem demais. Então, o que é o problema de Judas? Para que fazer isso? Para que gastar isso? Ele não entendeu da entrega, a importância da entrega. E o que é o perigo de Judas? Eu aprendi isso pastoreando e com um amigo meu no Brasil. Pastor Lucas, nunca negocie com um desleal. Bom. Se você é pastor da igreja, uma pessoa foi desleal com você, e ele saiu, e ele voltou, pode até ficar ali, sim, mas não dê cargo de poder para o desleal, sim, até ele provar a longo prazo que ele mudou. Vai tempo. Não é da segunda não pra é de terça, domingo para segunda. Não é lágrimas. Não é lágrimas, porque por lágrimas, emoção, as mulheres na casa de Jairo choravam, as carpideiras. E Jesus bateu o olho e falou o quê? Manda essas mulheres sair daí, vaza daí. Ah, mas tá chorando. Lágrimas não demonstram que a pessoa está com você ou não está com você. Às vezes chorar não é nem o arrependimento, é o remorso. É o remorso, porque a diferença do arrependimento e do remorso não está no dia e na lágrima, está no posicionamento. Sim. Por isso que as rosas nos túmulos, no dia dos finados, dói mais para as pessoas que estão dando por conta do remorso. Porque tem gente que está dando rosas no túmulo porque foram verdades em vida que eles não tiveram coragem de falar. Foram filhos que não tiveram coragem de abraçar os pais. Foram pais que não tiveram coragem de falar eu te amo para a esposa, para os filhos. Foram pessoas que tiveram que tatuar o nome do filho, da mãe, do pai, no braço, no peito, nas costas, para carregar com eles uma verdade que está comigo, porque quando estava em vida, não tiveram coragem de falar. Yes. Então agora, no dia do finados, eles preferem e acham melhor entregar as rosas e chorar durante o túmulo, pela perca de quem foi, a gente sabe disso, mas em muitos casos pelo remorso de não ter vivido uma vida completa na plenitude como deveria viver quando tinha em vida. Por isso, pastor Lucas, que o momento que eu tenho de falar que você é importante para o reino é agora. Eu não sei quando eu vou te ver de novo. Sim. Eu não sei quando você vai me ver de novo. Se Jesus voltar amanhã, se Jesus nos levar amanhã, dá um piripaque. Só temos o hoje. O hoje. A única certeza absoluta que nós temos é o hoje. Ninguém e a pode morte. Se gabar do amanhã. Só temos do amanhã. Hoje. A Bíblia fala que os dias passam como um maratonista, tem velozes. Tem um louvor do Cícero Nogueira que diz assim: quem traçará os minutos que Deus não traçou? Uau, é sobre isso. Então, não é o hoje, é o agora. A pessoa, ela tem o hoje, o momento é esse, a hora é essa. Não deixe de fazer o hoje. Pastor Lucas, estamos quase chegando ao final do nosso, do nosso podcast. Foi bom, hein? Incrível. Passou de comunhão, hein? Sem esboços, na voz do coração. Foi. Eu queria que você deixasse uma palavra, pastor Lucas, para quem está em casa, uma palavra com a voz do seu coração, de tudo que a gente falou aqui, para talvez alguém que está longe, desanimado, desiludido da vida, para gerar um corte de esperança para quem está em casa, precisando de uma palavra de Deus para a vida deles. Amém. Durante a nossa conversa, nosso diálogo, na nossa mesa, você pôde observar que entramos em vários assuntos, vários tópicos, abrimos aqui subtópicos de conversa, mas hoje eu quero dar uma palavra direcionada a você. Sim, a você. Você que está afastado da igreja, você que está parado da igreja, quem sabe alguém que não teve um preparo antes de ser mandado, enviado, trouxe feridas profundas em seu coração, machucou a sua alma, destruiu a sua família,
E hoje você está aí distanciado da igreja, distanciado do Senhor, porque alguém sem preparo assassinou a sua fé. Mas eu volto a dizer, volto a frisar, que existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Encontre a igreja mais próxima da sua casa e entregue a sua vida a Jesus. Volte a Jesus. Jesus não tem culpa daquele homem ou daquela mulher que não foi enviado, não teve um preparo, te causou. Ele te ama, ele te chama e, por favor, eu lhe peço isso com toda a humildade do meu coração. Por favor, volte hoje. Não perca mais tempo. Nós estamos para presenciar o dia mais glorioso de toda a história. E qual é o dia glorioso? O dia glorioso será quando o Filho do Homem pisar nas nuvens de seu Pai para vir buscar a igreja. E nesse dia, aquele que está com o passaporte em dia, com visto em dia, será levado pelo Senhor. Que você receba essa palavra e que a nossa conversa de mesa aqui hoje com o pastor Maia possa adentrar na sua casa, adentrar na sua família e a bênção do Senhor possa te alcançar. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere e que a mão do Todo-Poderoso nunca saia debaixo da sua cabeça. Amém. Palavra forte do pastor Lucas. Deus abençoe muito, pastor, pelo nosso bate-papo. Pastor, quem quiser te convidar, tanto na América e no Brasil, pode colocar o número na tela? Pode chamar? Como que faz? Sim. Instagram, vai o seu estar aqui número? embaixo aqui o nosso número, nosso DDD 83986718157 e o nosso Instagram, pastor Lucas Mantovan Oficial. Será uma alegria indizível poder compartilhar alguma coisa da Bíblia com os irmãos. Amém. Pastor, vou fazer uma pergunta rápida, de palavra rápida, e você responde com aquilo que você sentir bem, hein? Vai virar um cortezinho isso aqui, hein? Amém. Uma cidade que te marcou. Uma cidade que me marcou, Campina Grande, Paraíba. Olha aí. Um país que você visitou. Itália. Uau. Uma comida predileta. Sushi. Sushi. Yes. Se você fosse um personagem da Bíblia, tirando Jesus, quem você seria? Eu acho que eu seria o José. José, lá do Gênesis. Yes. Uau, olha que benção. Um time de futebol, gosta? A Bíblia diz no Salmo 92:12 que o justo florescerá como Palmeiras. Ai, essa foi nova, ganhei, aprendi mais tá essa. Escrito, né? Tá mesmo, 92:2. Então, mediante o Palmeiras, um abraço para Abel Ferreira. Deus abençoe, Abel. A gente finaliza aqui o nosso Shalomcast. Eu quero pedir para você que está em casa que inscreva no canal, ative as notificações. Toda semana estamos entrevistando alguém que vai transbordar alguma coisa de Deus para a sua vida. Pastor Lucas, aqui está o livro, quero fazer menção dele novamente. Você que está em casa pode adquirir esse livro através do contato do pastor Lucas, que está na tela também. O que o senhor achou de alguns temas que estão dentro? Olha, eu vou falar aqui, eu vi ontem, né? Eu gostei muito de alguns temas. Eu sou até meio suspeito. Qual foi o tema que o senhor mais se identificou dos 30? Dos 30, porque são 30 temas. Eu olhei 2 temas ontem aqui que falou comigo. Foi o do dia 5 e do dia 26. Qual é o do dia 5? O do dia 5, orar mesmo sem respostas. Porque vai ter vezes que nós vamos orar e Deus não vai responder. Não vai. E aí eu lembrei de um negócio quando eu vi isso aqui, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, mas não pode tudo. Não pode. Uau, fechou. Ela pode muito, é uma coisa, mas não pode tudo. Então, nem tudo Deus vai responder. Nem tudo. E do Deus dia... não me deve satisfação. Deus não me deve satisfação. E Deus não tem que ficar falando toda hora, levantando profeta. Não, Deus não tem que fazer isso, não. Ele é Deus, Ele é Senhor. E dia 26, o futuro nas mãos de Deus. Ou seja, aí a pergunta que eu faço para você que está em casa, no dia 26, página 113, ó, seu futuro está na mão de quem? Meu futuro está na mão de Deus. Mas se o seu futuro está nas mãos de Deus, você tem que cuidar bem do seu presente, para saber o que Deus está preservando para você no seu futuro. E o último, gostei dele também, eu não vi ele ainda, eu quero ver do que você me deu, que é a fé que permanece, porque sem fé é impossível agradar a Deus, não vai a lugar nenhum. Parabéns pelo livro, você que não adquiriu, eu recomendo, pode adquirir. Eu falei para o pastor Lucas, eu vou pregar alguns temas que está aqui e vou começar falando sobre essa oração. Você que é da Shalom já vai
Qualquer coisa aí vai ser mera coincidência, hein? Você vai perceber sobre esse livro. Pastor Lucas. Que não tem direitos autorais. Então pode ficar à vontade, é nosso, né? O pão que estava olhando para o céu eu já peguei do Senhor. Meu Deus do céu. Tem direito autoral ou não? Não, é de Jesus. É de Jesus. O direito é dele. É de Jesus. Obrigado pela participação. Obrigado, meu amigo. Eu espero que esse podcast venha edificar a fé de muitas pessoas e que o nome do Eterno seja glorificado. Amém e até uma próxima. Até. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Vocês.